Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Porém, eu vou propor uma dinâmica diferente hoje e nós vamos ler do final para o começo. Vamos lá? Aí eu explico para vocês depois por que dessa dinâmica. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, lançando os olhos especificamente no último versículo, nós podemos ver que Jesus disse àquele cego que acabara de ser curado da sua cegueira, Bartimeu. Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguia Jesus pelo caminho. Então aquele cego acabou de ser curado. E o que aconteceu com ele? Passou a seguir a Jesus, a andar com Jesus, a caminhar com Jesus. E ficava mendigando sentado ali em Jericó. Era permitido que os cegos ficassem assentados ali, porque os cegos não podiam trabalhar, não tinham ofício. Quem via era obrigado a trabalhar pela lei judaica naquela época, mas os cegos não tinham o que fazer. Então eles podiam ficar por ali pedindo, mendigando, que era uma forma deles ganharem a vida. Mas aquele cego soube de alguma maneira que Jesus passaria por Jericó. E estava ali, preparado, esperando. E quando a multidão se aproximou, ele logo percebeu que Jesus havia de passar por ali. Então foi o momento dele clamar a Jesus, dele não ligar para o que a multidão estava dizendo, dele não perceber o que a multidão queria, mas ele queria dentro de si chamar a atenção de Jesus. Ele queria um encontro pessoal com Jesus. Foi quando ele clamou. Ele clamou alto, muito alto, a ponto de ser repreendido pela multidão que não queria. Parece um cego clamando por Jesus. Havia outros interesses da multidão. Então, aquilo ali deveria passar desapercebido. Melhor seria que o cego se calasse e continuasse mendigando lá para eles. Mas o cego não se calou. Muito pelo contrário, cada vez mais ele elevava a sua voz e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus percebeu que ele estava clamando, que ele estava gritando, e mandou chamá-lo. E quando Jesus o chamou, Jesus o indagou, dizendo simplesmente: vai, e a tua fé te salvou. Queridos, observe que no início, aquele cego, Bartimeu, estava ali fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Mendigando. Não sabemos se ele era cego de nascença ou se tornara cego por algum acidente. O fato é que ele era. E ele queria ver. Ele queria ver. Então, meus amados, ele foi até Jesus, clamou, e Jesus atendeu o desejo do seu coração. Aqui nós podemos observar tantas coisas, né? E uma delas é que aquele cego parece que enxergava muito mais do que as outras pessoas. Talvez a multidão não enxergasse, não visse que Jesus poderia salvar as suas vidas. Talvez elas estivessem interessadas em outras coisas, uns vendendo, outros comprando, outros querendo ver o que iria acontecer, os acontecimentos, com aquele alvoroço, com a presença de Jesus. Mas aquele cego não queria saber nada disso. Ele queria o encontro pessoal com o Salvador, com o Senhor e Salvador, porque aquele cego enxergava mais
do que muita gente, do que a multidão. Será que nós conseguimos enxergar além do que a multidão vê? Além dos desejos da multidão? Além daquilo que chama a atenção das pessoas, do povo, da multidão? Vamos prestar atenção que tem muitas coisas na sociedade que nos chamam a atenção e que querem nos desviar do caminho. Enquanto o verdadeiro mestre está passando, está no nosso meio, está pregando, levando o evangelho, falando a palavra, muitas vezes nós estamos preocupados com outras coisas e não estamos clamando por esse Deus maravilhoso que pode mudar a nossa vida, que pode tirar a nossa cegueira e nos fazer outras pessoas. Esse é um ponto. Aquele cego, então, enxergava mais do que os judeus, do que aqueles que estavam ali. Pense nisso. Há um outro ponto aqui, queridos, que é que aquele cego clamou. Ele clamou alto. Ele chamou a atenção. Ele não quis saber mesmo da multidão repreendendo, porque a multidão, a sociedade sempre nos faz uma pressão para nós seguirmos aquilo que ela quer. O modo operando da sociedade nos pressiona para nos adaptarmos conforme os padrões sociais, porque do contrário estaremos fora. Um padrão de riqueza, um padrão de beleza, um padrão social, sempre nos leva nesse caminho. Mas será que Deus quer que nós nos enquadremos com os valores do mundo? Ou será que Deus quer que busquemos os valores do reino? E aquele cego percebeu que o mestre estava ali. E ele clamou. Esse foi o segundo ponto. Ele clamou do fundo do seu coração, alto da tua alma, pedindo ao Senhor que pudesse alcançá-lo. Porque ele sabia que o Senhor poderia fazer diferença na sua vida. Ele sabia que o Senhor Jesus poderia transformar a sua vida plenamente e fazer dele uma nova e viva criatura. Esse é um ponto muito importante que nós devemos atentar, queridos. Será que nós estamos buscando a Jesus? Será que estamos percebendo a entrada do Mestre na nossa vida? Será que estamos deixando espaço para o Espírito Santo falar aos nossos corações? Ou estamos buscando os nossos interesses pessoais, terrenos, do homem, da multidão? Se for assim, poderemos nos juntar à multidão e fazer parte dela, mas esquecer que há um Deus que é Senhor das nossas vidas. Ou nós poderíamos também buscar esse Deus e fazer diferença, mesmo no meio da multidão, para todas as pessoas. Amém? Bartimeu, um cego que mendigava, clamou pelo encontro de Jesus, foi ao encontro. Jesus ouviu a sua voz, a sua aflição e concedeu o que ele queria. E ele passou a seguir a Jesus. Fala no finalzinho aqui do texto que ele passou a seguir a Jesus. Ah, meus amados, que transformação profunda. Ele era mendigo, estava ali sentado mendigando, Jesus veio ao encontro dele, ele foi curado, transformado e passou a seguir a Jesus. Que maravilha! Ele foi curado, transformado e passou a seguir a Jesus, andar com o Mestre, andar com o Filho de Deus, andar na presença do Senhor, com uma vida plenamente transformada, restaurada, para fazer a diferença para todos os seus. Eu fico pensando quanto orgulho, quanta alegria deve ter tido o pai de Bartimeu, se é que ele era vivo, né? Timeu, sua mãe, sua família. Um cego que se tornou a ver e passou a seguir a Jesus. Que testemunho maravilhoso foi este daquele cego, porque teve um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, com Jesus, porque é Ele que vai nos transformar plenamente numa vida nova, numa pessoa que era cega da visão, cega do entendimento, cega de sabedoria, e vamos tornar a ver de novo, sermos novas criaturas, vivos, imagem e semelhança do Senhor. Bem, queridos, que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça neste sábado, neste final de semana. Um grande abraço, que Deus abençoe.